Evangelho de Lucas, capítulo 14, quem achou, diga amém. Verso 22, Lucas 22, versículo 14, mesmo assentados, porém com toda a reverência, nos diz assim a palavra de Deus: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e tendo dado graças, o partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhante, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. Feche os seus olhos e repita comigo essa oração. Senhor, muito obrigado por esta noite especial. Eu te peço que neste momento o Senhor fale comigo, através do teu Espírito Santo, pela exposição da tua palavra. Eu me rendo à tua palavra e por ela sou abençoado, em nome de Jesus, amém. Nós estamos aproximando da Páscoa, e hoje é um dia muito especial, porque é dia de Santa Ceia. E a Santa Ceia, no texto que nós lemos, ela é uma reinterpretação de Jesus, da Páscoa judaica. Então Jesus, quando ele institui a ceia, ele está fazendo uma nova leitura a partir da Páscoa. A Páscoa é uma festa da libertação do povo de Israel do Egito. Eles celebraram a Páscoa apressadamente e saíram, e foram libertos. E você se lembra desse termo Páscoa, que é o anjo destruidor passando. Páscoa tem a ver com passar, ou pular, ou saltar, né? Então, quando a casa tinha aquela marca do cordeiro nos umbrais, o anjo destruidor conseguia identificar: aqui mora um servo e uma serva de Deus, e por conta disso ele pulava, deixando de ferir o primogênito que havia naquela casa. E Jesus agora, e depois que eles chegam do lado de lá do Mar Vermelho, abençoados, guardados, protegidos, Deus chama Moisés, e na instituição da lei diz: Moisés, por estatuto perpétuo você vai recordar esse dia, você vai fazer essa festa de uma maneira pedagógica. Para quê? Para que os vossos filhos e as futuras gerações, quando estiverem participando desse cerimonial, sejam despertados na curiosidade e venham perguntar: pai, mãe, o que é isso? E aí você vai dizer o que significa isso. Você vai falar da intervenção, né, do Senhor sobre a vida de Israel, e como ele com braço forte os libertou das garras de Faraó. E agora Jesus está se aproximando da Páscoa, e ele está se aproximando de ser entregue, de ser traído, de apanhar. Quem está vendo a novela Jesus aí viu, né? Toda a situação aí. E a palavra de Deus fala que então Jesus está prestes a comemorar isso, está prestes a sair, está prestes a participar da última ceia com os discípulos. E eu então queria nessa noite pensar com você um pouco a respeito da Santa Ceia. Eu quero trazer uma palavra pastoral ao seu coração, sobre o significado daquilo que nós estamos prestes a fazer, quando tomarmos na mão o pão, e quando tomarmos na mão o cálice, e comermos desse pão, e bebermos juntos desse cálice. Eu queria nessa noite pensar com você, o que esse cerimonial nos comunica, o que essa celebração, que comumente nós fazemos no primeiro domingo de cada mês, diferente do que quando foi instituído. O texto diz: todas as vezes que vos reunirdes. Mas a igreja, à medida que o tempo foi passando,
convencionou-se, entendeu que seria melhor, né, algumas delas, a maioria das igrejas celebra a ceia uma vez por mês. Existem igrejas que celebram 2 vezes no ano. Tem igrejas que celebram uma única vez no ano todo, né? É um momento, é o ápice, é um momento singular. E eu penso, e eu temo, que muitas vezes nós perdemos a essência do que é esse cerimonial, do que é esse momento que a gente pega o pão e o cálice. Às vezes nós não temos a consciência de que aquilo é vida para nós. Nós, enquanto igreja metodista, entendemos a ceia como um meio de graça, ou seja, esse momento associado à fé comunica bênção para a minha vida, comunica saúde para o meu corpo, comunica cura para a minha alma, mas eu preciso ter um entendimento correto para usufruir e desfrutar de todo o benefício desse momento. E eu temo que muitos de nós comemos a ceia, bebemos o cálice e vamos embora do mesmo jeito. Outros, talvez até piore o seu estado, né? Porque perdeu a compreensão, não entende o significado disso. E eu queria então hoje pensar com você algumas coisas que falou muito no meu coração. E eu estava ali no momento do louvor, e a hora que a gente cantava que Ele me ama, eu comecei a me lembrar do primeiro tópico aqui. Eu comecei a chorar. Sabe quando vem aquele nó na garganta? Aquele negócio, vontade de pegar o microfone e já começar a pregar, aquela hora. Eu me segurei, mas que coisa gostosa. E a primeira coisa que a ceia me comunica é que a ceia nos fala de amizade. A ceia nos fala de comunhão íntima. A ceia nos fala de um relacionamento poderoso, íntimo, próximo de Deus, o Criador, com a sua criação. O texto fala que Jesus desejou ardentemente. Há uma tradução que diz que Ele desejou ansiosamente. Dá para imaginar Jesus com ansiedade? Dá para imaginar Jesus, né, padecendo desse mal que assola a nossa geração? A Bíblia diz que Ele desejou ardentemente, ansiosamente, Ele não via a hora. Sabe quando você está prestes a ir num evento, ou participar de alguma atividade, que você não vê a hora de chegar? Como é que é a sua noite para o dia seguinte? Eu lembro quando eu morava longe, morava lá em Santa Genebra, viu, Bruno? Morava em Santa Genebra, né? E o clube onde eu participava da minha vida, né, era lá na Vila Industrial. E então eu ia dormir na casa da minha avó, Ivete, porque no domingo de manhã tinha campeonatinho, era dentinho, não era nem dente de leite, era desse tamanico assim. Agora eu cresci, né? Agora no auge do 1,85 m, né? Em cima aqui eu fico a essa altura, né? Eu me lembro que as piores noites eram aquelas que eu ia dormir na minha avó. Minha bisavó dormia aqui. Eu lembro que eu ficava esperando aquela coisa que para mim era marcante, quando ela ia chegar no quarto, tirar a dentadura, pôr no copo. E aí eu ficava com medo daquele negócio aí, daquele copo. E aí eu ficava na cama, aqui no colchão, no chão do lado dela, e pensando. Pensa que eu dormia nada. Um negócio era o medo da dentadura, outro era pensando, como é que ia ser o jogo de amanhã? Porque eu não via a hora, né? Não é assim, cara, né? Aquela ansiedade, você quer logo, né? Se for para perder, tá bom, mas pelo menos eu vou jogar, né? Então que delícia, aquela expectativa. Ou então a expectativa do encontro com a sua namorada. Você lembra? Você que está casado aí mais tempo, aquela época de namoro, né? Quando você ia se encontrar com sua namorada, aquela expectativa gostosa. Você saía da sua casa, ia no bar, comprava um house de cereja. Depois que você chupava o house de cereja, você punha assim, para bater e voltar, ver se estava tudo certo. Você fazia isso, irmão, eu sei que você fazia. E aí depois era só alegria, mas aquela expectativa do encontro, né? Aquela coisa gostosa, é isso que Jesus sentiu. Jesus não via a hora de estar com os discípulos. Por quê? Porque ele sabia que dali ele iria ser traído por um deles. Dali ele iria enfrentar o Calvário. E ele não mais comeria, não mais estaria com os discípulos para ter esse tempo de comunhão e de intimidade. Queridos, você foi feito e nós fomos feitos
para termos comunhão com Deus, louvado seja o nome do Senhor. E isso me leva lá para Gênesis capítulo 3, a Bíblia fala que Deus na viração do dia, à tardezinha, o judeu conta o dia de 12 em 12 horas, e o dia para o judeu é das 6 da manhã às 6 da tarde, e a noite é das 6 da tarde às 6 da manhã, na viração do dia, 6 horas da tarde, quando Adão olhava, quando Eva olhava, quem é que estava do lado? O próprio Deus, descia para ter comunhão, descia para ter amizade, descia para comunicar. Eu fico imaginando, nós não sabemos, porque a Bíblia fala da criação, no capítulo 1, no capítulo 2, e no capítulo 3 já vem a queda, e o homem é expulso do paraíso, e deixa de ter amizade com Deus, deixa de ter comunhão com Deus. A Bíblia não é um livro que fala do tempo que Deus descia e tinha comunhão com o homem. Eu fico imaginando que foi muito tempo. Eu tenho para mim que demorou muito para o homem ter o desejo, de comer a árvore que Deus havia proibido. Então, por muito tempo, o homem comungava com Deus, tinha intimidade, tinha comunhão. Deus descia prazerosamente, porque Ele se satisfaz na sua criação. Você se lembra quando Jesus está passando, Ele olha uma figueira e tem figos ali, lembra disso? E quando Ele olha, mesmo não sendo tempo do fruto, Ele olha e vê ali o fruto, e Ele vai. E quando Ele vai, qual é a sua surpresa? Só tinha folha, não tinha fruto. E Ele fica revoltado, me perdoe essa expressão, a ponto de amaldiçoar a figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. Por quê? Porque o prazer de Deus é satisfazer na sua criação. Então quando Ele vai para a figueira, porque a figueira está anunciando uma coisa que não é verdadeira, a figueira está anunciando que ali tem fruto, e Ele vai para se satisfazer na criação, porque aquilo era a criação dele. E quando Ele chega, é uma árvore mentirosa, então ela é amaldiçoada. Essa era a mesma expectativa, quando Deus descia para ter comunhão. Eu e você fomos criados para ter comunhão com Deus, para ter amizade com o Senhor, louvado seja o nome desse Deus. Mas veio o pecado, o homem foi afastado da presença de Deus, o homem foi expulso do paraíso, e Deus coloca querubins com espada de fogo na mão, impedindo o acesso, impedindo a entrada do homem de novo naquele lugar da comunhão. Só que Deus nunca desistiu do homem, Deus nunca desistiu apesar do pecado do homem, porque olha só que coisa interessante, Gênesis 3, 8 e 9, diz que na viração de um dia determinado, depois do homem e a mulher terem comido da árvore que não era para comer, Deus não mudou a rotina dele, Deus desceu no dia seguinte, mesmo depois do homem ter pecado. E qual foi a surpresa, entre aspas, de Deus? Que Ele chegou e o homem não estava. Ele desceu ali, cadê o homem? E qual foi a pergunta apaixonada de Deus? Homem, onde estás? Agora eu te pergunto, Deus sabia que o homem tinha pecado? Deus sabia onde o homem estava? Ele só queria uma confissão daquele homem: Senhor, eu fiz o que não devia ter feito, tem misericórdia de mim. E Deus teria o perdoado. Mas qual foi a proposta do homem? Qual foi a alternativa que o homem encontrou? Homem, o que você fez? Ah, Senhor, eu me escondi. Ué, mas você se escondeu por quê? Porque eu tive medo. Medo? Eu não criei você para ter medo. Ah, Senhor, mas é que eu tive medo, tive vergonha, porque os meus olhos se abriram e percebi que eu estou peladão aqui, e eu estou morrendo de vergonha, porque antes era a glória de Deus que os cobria e os protegia. Deus não sabia a condição do homem? Sabia, mas Deus não mudou a rotina, porque Deus continuava amando o homem e desejando ter comunhão com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou lembrando agora, já contei isso aqui faz muito tempo. Quem aqui já usou bota ortopédica? Sabe o que é isso? Estou ficando velho, hein? Nossa, só o Ayrton que usou. O Ayrton, quando saiu da arca, ele saiu com a bota ortopédica. Ele não era um bicho, não, era um dos filhos do Noé, gente. Pera aí. Mas a verdade, gente, eu usei bota ortopédica. Hoje já descobriu que não adiantou nada, a não ser fazer calombo na canela, porque assim, eu usava aquela bota ortopédica que era pesada,
né? Porque meu pé é chato, é perna torta, do cascatinha, e era coisa terrível, e minha mãe me dava uma bota ortopédica. Gente, era a coisa mais linda do mundo. Pegava aquela meia social, punha até aqui o joelho, e punha a bota ortopédica e ia para a night. Misericórdia, pior do que isso é a do meu irmão. A minha era preta, a do meu irmão era branca, era a coisa mais ridícula. E aí o que a gente queria? A gente queria correr, não é não? Aquela bota pesada, corria, tropeçava, uma perna ia para lá, voltava na canela, mas doía, que era uma benção. Sabe por que eu estou contando isso? Porque meu pai chegava do serviço, e eu corria lá no São Bernardo, no apartamento, e eu ficava assim, atrás da cortina, com a bota do lado de fora, querendo me esconder do meu pai. E o meu pai passava na janela, subiando, era o sinal, ele tinha que dar o sinal porque ele estava chegando. E eu ia me esconder, para o meu pai não saber onde eu estava. E eu com a bota ortopédica desse tamanho do lado de fora da cortina, e a cortina tremia porque eu estava tão ansioso e ria. Eu rio, meu pai está chegando, ele não sabe onde eu estou enganando meu pai. Esse é o Adão tentando se esconder de Deus no paraíso. E o meu pai ainda para brincar, falou, nossa, cadê o Vladimir? Eu não sei onde ele está. Cortina quase caindo, a bota do lado de fora, e ele brincando comigo, e eu achando que eu estava enganando meu pai. De repente ele abria a cortina, uá! Ele assustava ainda, gente, o cara é ator. Deus nunca deixou de ter desejo de ter comunhão conosco, mesmo depois do pecado. E aí ele faz uma coisa maravilhosa. O homem havia feito para si vestimentas transitórias, né? Vestimentas de folhas que são corruptíveis. Ele falou, não, isso aí não. Ele mata um animal, tira a pele do animal, e com a pele do animal veste o homem e a mulher, sinalizando para a gente o quê? Que haverá um dia em que alguém também derramará o seu sangue, não para uma cobertura transitória, mas uma cobertura que será eterna, porque o sangue que será derramado é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não aguenta ficar longe de você. Deus não aguenta não ter comunhão e intimidade com aquele que foi criado por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E meu irmão, falar da ceia é falar da celebração da amizade que eu tenho com Deus. Quando eu pego do pão, quando eu pego do cálice, eu sou lembrado que eu sou um pecador, que eu merecia o juízo de Deus, mas Ele falou, não, Vladimir, eu proporcionei um plano de salvação para você, de redenção. Muito embora você seja pecador, haverá um sangue derramado, porque eu quero te resgatar. Vladimir, você é meu, e eu quero ter comunhão com você. Sai da cortina, tira essa bota e corre para os meus braços. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então quando você participar da ceia, não lembra da bota ortopédica, lembra do sangue que foi derramado para que você pudesse ter amizade com Deus. Porque a amizade com Deus foi quebrada por causa do pecado, mas o sangue de Cristo conquistou de novo a possibilidade de nós termos intimidade, comunhão com Deus. Sabe o que eu lamento? Que tem gente que não entendeu a ceia, e que chega na ceia e se priva dela. A ceia, tem muita gente que deixa de tomar, porque entendeu errado o significado dela. Quer ver só? A gente imagina que a ceia é para quem não tem pecado. A ceia não é para quem não tem pecado. A ceia é para pecadores que estão arrependidos e não querem mais viver na vida de pecado. E se você está nessa condição, você está sendo desafiado hoje a participar da ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Lógico que nós não vamos participar da ceia de maneira leviana, tomando de qualquer jeito. Eu estou em pecado, mas eu tenho que seguir o protocolo, senão o povo vai perguntar por que eu não tomei. Então eu tomo, não confesso o pecado e não abandono ele. A Bíblia fala que quem toma ceia desse jeito pode ficar doente e morrer. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Fala que muitos dormiam e outros estavam doentes. Por quê? Porque participavam da ceia sem o entendimento, sem a consciência de que eram pecadores, mas por serem pecadores, não estavam sendo privados da ceia. O que eles estavam, o que precisariam fazer era confessar os seus pecados, abandoná-los e participar da ceia, porque a ceia é motivo de vitória e de bênção para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Diga assim: a ceia comunica comunhão.
Segunda coisa que eu quero pensar com você, é que a ceia me fala uma coisa muito séria. A ceia é um convite para olhar para dentro de mim. A ceia é um convite para olhar para dentro. Porque, meu irmão, a gente é fácil de ver pecado no outro, não é não? Eu estou olhando aqui, ó, dando uma geral, tudo pecador. E quando eu olho, é tão fácil identificar o seu erro. É tão fácil identificar onde é que você pisa na bola. Quando você olha para mim, é a mesma coisa. Só que o convite da ceia não é para olhar para o outro. O convite da ceia é olhar para dentro do meu coração e clamar misericórdia de Deus. 1 Coríntios diz: examine-se, pois, o homem. Só que a gente quer examinar o outro. Será que fulano vai tomar ceia? Eu estou sabendo a coisa cabeluda dele. Eu quero só ver a hipocrisia, se ele vai vir na ceia. Eu quero só ver se ele vai pegar o cálice. Não. O convite da ceia, o desafio da ceia, sim, é de santidade. Sim, é de purificação. Em resposta àquele que me amou a tal ponto de morrer por mim. E porque ele fez isso, a minha resposta, por amor a ele, é me consagrar. A ceia é um convite à consagração. Mas a ceia, antes de qualquer coisa, é um convite para olhar dentro de mim. Conta que um casalzinho novo casou. E eles moravam, sabe esses prédios que são feitos um na frente do outro? E o cara acordava de manhã e olhava e falava assim: nossa, aquela mulher do lado de lá, no outro prédio, é uma porca. Porque ela não lava direito a toalha lá. Dá uma olhada, bem, vem cá. Dá uma olhada naquela toalha lá de mesa, aquelas rodelas de mancha lá. Será que ela não sabe lavar a roupa direito? E ela ficou fazendo isso. Teve um dia que o marido dela acordou mais cedo e deu um jeito. Ela chegou de novo e falou: bem, a mulher do lado de lá aprendeu a lavar roupa. Ele falou: não, bem, eu que limpei a nossa janela. A mancha era na minha janela, não era na roupa dela não, bem. A gente olha para o outro, tentando enxergar a mancha do outro. A gente se esquece que a mancha está nos meus olhos, né? E o convite da ceia é um convite para examinarmos a nós mesmos. É um convite para que a gente possa identificar em nós aquilo que desagrada o coração de Deus. A ceia é entre eu e Deus. A ceia é um apelo, é um convite para um exame sério, corajoso. Não para olhar para o outro, porque é fácil, difícil. É olhar para dentro e reconhecer as nossas falhas, o nosso pecado, o nosso mau jeito. Nessa noite Deus está dizendo: oh, examine-se a si mesmo. Olha para você. A mancha não está na vizinha que não sabe lavar, a mancha está na tua janela. É por isso que a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 7, versículo 3: porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho. É um convite a olhar para nós mesmos. Você lembra daquela mulher em João capítulo 8 que foi pega em adultério? Como é que Jesus tratou com aquele povo que queria juízo para a vida dela, queria apedrejá-la? Jesus primeiro, eles querendo saber: Jesus, aí ó, foi pega em adultério, o que o senhor vai fazer com ela? Vai liberar a pedrada? Já está na minha mão. O que Jesus fez? Abaixou, começou a escrever. Deve ter feito um desenho, a cruz, sei lá o que ele fez, escreveu. E aí, porque ele foi importunado de novo: o senhor não vai falar nada? Ele levanta e fala: vou. Quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Não é isso que vocês querem? Vingança? Justiça? Beleza. Sabe o que eu acho bonito? A Bíblia fala que do mais velho ao menor, ao mais novo, eles foram só barulho de pedra jogando, e cada um foi embora até ficar Jesus e a mulher que foi pegando o teto. O que Jesus estava dizendo? Olha para você. A Bíblia fala em Lucas 13, 2 episódios terríveis. A Bíblia fala de homens que faziam sacrifícios, e os romanos mataram aqueles homens que provavelmente eram sacerdotes, e o sangue daqueles homens se misturavam com os sangues do sacrifício. E Jesus fala assim: vocês pensam que esses homens tinham mais pecados e por isso eles foram acometidos dessa coisa terrível? Não, de igual modo vocês, se não se arrependerem, também entrarão em juízo. O que dizer daqueles 12 que a torre de Siloé caiu?
Eles estavam reformando a torre, e caiu uma pedra em cima e matou 18 homens. E Jesus está dizendo: você acha que aqueles 18 homens padeceram o que padeceu porque eles eram mais culpados do que vocês? Não, foi uma fatalidade. Se vocês não se arrependerem, vocês também sofrerão juízo. A ceia, quando nós nos aproximarmos da mesa, do pão, quando você receber nas mãos, olhe para dentro do seu coração. Se existe alguma coisa errada, confesse, abandona, peça ajuda para o seu pastor, peça ajuda para pessoas maduras na igreja, que vão poder ouvir e te ajudar. É lógico que a gente não vai falar a vida para qualquer pessoa, porque isso é um crime. Primeiro porque tem gente que não está preparada para ouvir o que vai ouvir, e depois você vai se expor. Eu já falei isso aqui de novo, estou só repeteco hoje. Fala que 3 pastores se encontraram por um tempo de confissão de pecado. Aí o primeiro pastor, eles fizeram um trato lá, falou: vamos, a Bíblia não fala para confessar pecado, pedir perdão, então vamos fazer um bem bolado entre nós, porque a gente é pecador. Aí o primeiro tomou coragem e falou: então eu vou falar, eu roubei dinheiro da igreja, me ajuda. Aí eles oraram. Aí o outro falou assim: olha, infelizmente eu caí no adultério, peço ajuda. E aí eles oraram, e oraram, e oraram. Aí falaram para o terceiro: ei, qual que é o seu pecado? Não, não vou falar o meu pecado não. Mas como não? Eu falei, o outro falou, e você? Não, eu sou fofoqueiro. Rapaz, esse cara lá fizeram uma vigília. Então a gente tem que tomar cuidado. Vai falar o seu pecado para o fofoqueiro? Torcida do Corinthians, do São Paulo, Santos, Palmeiras, tudo junto vai estar sabendo. Por isso que o pastor está aqui. Por isso que líderes maduros, gente que caminha com você, está aqui para estar ouvindo e te ajudar. O convite da ceia é um convite para a comunhão. Você pode dizer isso? A ceia me convida à comunhão. A ceia me desafia a olhar para mim mesmo. A ceia me informa que ninguém é melhor ou superior ao outro. Nós comemos a mesma massa do pão, o mesmo suco de uva, o fruto da videira é o mesmo, para dizer que no reino de Deus não tem gente maior ou melhor do que o outro. Nós somos igualados e por baixo, é tudo farinha do mesmo saco, tudo propenso ao pecado, tudo nivelado por baixo. A mesa, eu gosto disso, a mesa, um dos nomes da mesa judaica é redondo, porque ou ela era em forma de U, ou era um redondo, onde eles se reclinavam no chão, e todo mundo ficava nivelado por baixo, participando da mesma refeição, para dizer para mim que no reino de Deus não existe rico ou pobre, não existe negro ou branco, não existe homem ou mulher, não existe gente que estudou mais do que gente que estudou menos, não. Na ceia, o rico come o mesmo pão que o pobre, o homem come o mesmo pão que a mulher. Aquele que teve a oportunidade na vida de estudar, se formar, come do lado do analfabeto. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos iguala. Louvado seja o nome do Senhor. A ceia é um chamado à comunhão uns com os outros, intimidade, amizade, unidade. Louvado seja Deus. Eu amo a igreja, com todos os defeitos dela, gente. Talvez essa igreja seja mais difícil por causa de mim, que eu sou complicado. Talvez a igreja seja mais difícil por sua causa, porque você é complicado. Mas mesmo eu sendo complicado, e mesmo você sendo complicado, esse lugar é o melhor lugar para se estar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui, quando você entrar chorando, alguém vai estender o braço para você. Aqui, quando alguém perceber que você está vivendo um tempo de dificuldade, você sempre terá uma mão estendida para te ajudar. Esse é o melhor lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E a ceia me lembra que eu e você somos iguais perante o Senhor. Somos, sabe o que? Filhos. Você pode dizer isso: eu sou filho de Deus. E diferente dos pais carnais, como eu, e como você que é pai ou mãe, que infelizmente não deveria ser assim, mas a gente sabe que muitos têm essa dificuldade, e têm predileção por filhos. Deus não tem filhos prediletos, todos somos iguais, somos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor, amém?
Quarta coisa que eu quero falar com você, e aqui eu quero encerrar. Eu tinha mais uma, eu vou falar só essa. A ceia fala da esperança da vida eterna. Toda vez que você comer a ceia, meu irmão, lembre-se que você foi feito para ser eterno. E você foi feito para passar a eternidade na presença do Senhor. Você já viu que nós estamos numa época em que tudo é aqui e agora. O crente quer ser abençoado e para ele sinal de bênção é ter um bom emprego, ter uma boa colocação, e glória a Deus por isso é bom. Mas nós perdemos a dimensão da eternidade, nós perdemos a dimensão do porvir. Antigamente, os crentes celebravam, por quê? Porque haveria um dia da vitória, e o dia da vitória seria lá para frente, escatológico, no final de tudo. Então eles só pensavam nisso. Agora mudou, ninguém mais lembra da eternidade, agora é só aqui agora. Você sabe que pastor, ele é portador de boas notícias e notícias ruins. Eu já tive que dar notícia ruim de gente que morreu, para pai, para mãe. Não é fácil, e a gente não é treinado para isso. Como é complicado quando a gente tem que dar uma notícia ruim para alguém. E para quem que sobra essas coisas? Pastor, lógico, é o pastor. Aí diz que morreu a avó de uma menininha que amava muito a avó. Você ainda tem vó? Já meu avô fez 92 anos, que delícia, né? Que coisa gostosa, que coisa boa, a gente tá junto, orando, que delícia, pondo foto. Aí eu mostrei para ele, que um monte de gente curtiu, mandou um abraço, ele quase chorou. Nossa, tudo isso, vô, olha só, coisa linda, que bênção, vamos celebrar a vida, que gostoso, mas morreu a avó daquela menininha. E quem é que vai dar notícia para a menininha que a avó morreu? Pastor. E o pastor está quebrando a cabeça, falou, meu Deus, como é que eu falo para a menina que a avó dela morreu? É a avózinha querida. Você tem uma avó querida? A avó que faz bolinho de chuva, lembra? A avó que faz pipoca, a avó que a mãe fala não, a avó fala. Eu lembro da minha bisa, eu falei da dentadura dela, agora eu vou falar. A minha bisavó Adelaide, mas que delícia. Natal já sabia o que ia ganhar, porque ela comprava cueca e amém em junho e guardava. Eu não podia crescer. Mas era de todo mundo, ficava lá tudo embrulhadinho, escrito Vladimir, estava lá. Então, que delícia aquele negócio, agora a avó morreu. E o pastor vai contar, o pastor, meu Deus, como é que eu falo para essa menina? E ele falou, pô, pastor é inteligente, cara, fala, não é verdade? O pastor não é inteligente? Fala, é verdade. O pastor teve uma ideia maravilhosa, Júnior. E qual que foi a ideia do pastor? Falou, já sei. Pegou a menina, foi tomar um sorvete no Mac, sentou com ela e falou assim, bem, preciso falar uma coisa para você. A tua avó foi fazer uma viagem para um lugar maravilhoso. Pastor inteligente. E a menina começou a chorar, copiosamente. O pastor falou, nossa, já deu recado. E a menina chorando, e o pastor consolando, a menina chorando, e o pastor consolando. De repente, no meio do choro, a menina vira e fala, como é que a minha avó faz isso comigo? Vai para Disney e não me leva. Porque a gente só pensa no aqui e agora. A gente perdeu a dimensão do eterno. E a ceia diz que a gente deve participar da ceia até que ela se consuma no reino de Deus. Estaremos lado a lado, Marquinhos falou isso, estaremos lado a lado com Abraão, Isaac, Jacó, estaremos com José, estaremos com os discípulos, com os apóstolos, estaremos com Jesus na cabeceira da mesa. Que coisa gloriosa. Você foi feito para a eternidade, meu irmão. As coisas estão difíceis aqui, estão, haverá um dia que o Senhor enxugará de nós todas as lágrimas. Haverá um dia que não haverá mais a dor da separação. Haverá um dia que a gente vai ver aquele homem com as mãos cravejadas dizendo, eu permiti morrer por você, porque eu queria você para mim por toda a eternidade. Toda vez que você participar da ceia, lembra, você nasceu para ser eterno e habitar o céu na presença de Deus por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.
pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Nós estamos nessa terra de passagem. Que vivamos em santidade. Que a nossa vida seja uma vida toda em favor do reino de Deus. Que a nossa vida seja uma vida toda em consagração ao Senhor, em resposta ao amor. Eu não me esforço para não pecar por qualquer outra coisa que não seja amor a Deus. Eu quero responder o amor que Ele teve por mim com uma vida de consagração. Nós somos desafiados a fazer o mesmo, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero convidar os diáconos, as diaconisas, para que venham aqui. Queria que você fechasse os seus olhos. A ceia, ela deve ser precedida por esse tempo de confissão de pecados. E eu queria dar a oportunidade para que você, a partir daquilo que eu falei, olhasse para o seu coração. Como anda a sua vida espiritual? E se você identificar alguma coisa aí, que você sabe que Deus reprova, o próximo passo não é deixar de participar da ceia. Não, você precisa dela, porque é ela que vai te dar força para superar, para vencer. Na nossa igreja a ceia é meio de graça. Ela comunica poder sobre a minha vida para dizer não para o pecado. O que você não pode é tomar de qualquer jeito, achar que porque ninguém está vendo, Deus também não está. Ao contrário, não dá para se esconder de Deus, o pezão fica para fora. E nessa noite a única coisa que Ele fala: filho, eu trago ao teu coração a revelação daquilo que tem desagradado em você. Confessa, assuma uma postura diferente na presença de Deus. Coma do pão, beba do cálice, receba poder para vencer esse pecado, e seja feliz, porque você é meu filho, e eu te amo. Louvado seja o nome do Senhor. Por alguns instantes, faça uma oração silenciosa a Deus. Faça uma oração ao Senhor, se colocando: Deus, obrigado porque o Senhor não me rejeita a participar da ceia. Pastor nenhum pode dizer: você não pode participar. Não, isso é uma coisa sua e com Deus. E o chamado é para que você participe, porque você depende do poder de Deus para viver uma vida santa nessa terra. Lembra da amizade com Ele. Deixar de comer o pão, deixar de participar da mesa, é dizer: eu não tenho comunhão com Cristo, eu não tenho amizade com Ele, eu não o conheço. Foi o que Pedro fez quando negou Jesus. Aquela criada perguntou: você conhece? Qual foi a resposta de Pedro? Eu não conheço. E talvez isso tenha doído mais para Deus do que qualquer outra coisa, para Jesus do que qualquer outra coisa. Negou a comunhão. Toda vez que nós deixamos de participar da ceia, nós negamos que temos comunhão com Deus. Agora, por favor, se não há disposição em se arrepender, se não há disposição em você confessar o seu pecado para Deus e abandoná-lo, então eu te recomendo a não participar, porque isso vai ser juízo para a sua vida, enfermidade para o seu corpo e morte espiritual. Se você acha que pode levar Deus de qualquer jeito, cuidado, porque o livro de Apocalipse nos ensina que haverá um dia em que haverá separação dos bodes e das ovelhas. Haverá um dia que a misericórdia vai cessar e o juízo de Deus vai romper, vai imperar. Que nesse dia você seja livre e poupado pelo sangue de Jesus de Nazaré. E que nessa noite você possa ter no coração o desejo de renovar a sua aliança com Deus em nome de Jesus. A ceia fala da renovação da minha aliança com Deus. E eu quero renovar minha aliança com Deus nessa noite. Eu quero dizer para Ele: Deus, eu sou imperfeito. Deus, eu sou falho. Mas aqui estou diante desta igreja, diante da minha família, clamando a Tua misericórdia, pedindo: Senhor, me perdoe.
Perdoe, Senhor, porque eu quero comer o pão e beber do cálice, e no lugar de atrair maldição, eu quero atrair bênção. No lugar de atrair enfermidade, eu quero atrair cura e libertação para a minha vida, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos adorar o Senhor enquanto nós oramos. Vamos declarar a grandeza desse Deus, em nome de Jesus. Enquanto somos ministrados, ore, fale com Ele, reflita na sua vida e na oportunidade que Ele está te dando, em nome de Jesus. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Louvado seja Deus. Pai eterno, as nossas vidas foram consagradas ao Senhor. Arrependidos nos colocamos em Tua presença. Purifica-nos, ó Deus. Queremos ousadamente, e por causa do Teu amor, estender a mão para pegar o pão, para tomar o cálice, e assim, ó Deus, anunciarmos a Tua morte até que o Senhor venha, sendo participantes do abençoadíssimo corpo e sangue do Senhor Jesus. Para isso queremos agora consagrar os elementos do pão e do cálice. Este é um pão comum, este é o fruto da vide comum, mas que pela palavra de oração agora é consagrado e santificado ao Senhor, para se tornar símbolo do corpo de Jesus, que foi moído por causa das nossas transgressões. E o cálice se transforma no símbolo do sangue de Jesus, que foi vertido, que foi derramado no Calvário, porque ao Pai agradou moê-lo. Ao comermos do pão e bebermos do cálice, dá-nos, ó Deus, que além de sermos participantes desta abençoada realidade do corpo e sangue de Jesus, que gente aqui nessa noite seja curada fisicamente, que gente aqui nessa noite seja curada emocionalmente, e que gente aqui nessa noite seja liberta espiritualmente, para poder glorificar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Aleluias. Vamos adorar o Senhor.
escravos livres sou, pela dor me curou, a vitória me entregou. O poder do pecado foi quebrado por Jesus. Meu Deus ressuscitou, vivo Ele está, reina em vitória nas alturas. Meu Deus ressuscitou, vivo Ele está, reina em vitória nas alturas. Mais uma vez, meu Deus ressuscitou.
vão servir, também vão pegar o cálice, pegar o pão. Aí na galeria todo mundo já está servido. Aqui na nave, no anexo, alguém ainda que não tem o pão, não tem o cálice? Olha só o que diz a palavra. Jesus orando, ele disse assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um, como assim nós também somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eles têm dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Estes não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O último ponto do sermão é agora. A ceia não pode acabar em mim mesmo. A ceia me envia para a missão. A ceia me envia para esse mundo do qual eu vim, porque não sou do mundo. Do qual você veio, porque você não é do mundo. Mas nós somos enviados para o mundo, para falar do amor de Deus. Assim como Ele foi enviado ao mundo para salvar os perdidos, nós somos também enviados ao mundo com a palavra da salvação na boca. Que você use o mês de abril para fazer uma obra missionária, para falar do amor de Deus para alguém, para ser instrumento nas mãos do Senhor. Esse é o sentido da ceia. Na ceia nós somos enviados ao mundo que carece, que padece, que sofre. E essa palavra da salvação não pode acabar em mim. Eu tenho que propagar, eu tenho que proclamar que Jesus Cristo ama o mundo de tal maneira que deu-se a si mesmo para que ele pudesse ter vida e vida abundante. Amém? Feche os seus olhos. Olhe para a cruz e veja alguém ensanguentado, ferido, humilhado. Agora pense, essa cruz não era dele, era sua. Era para você estar ali. Mas ele preferiu enfrentar tudo isso por você, para que você pudesse ter comunhão, para que você pudesse ter perdão dos pecados, para que você pudesse viver a unidade, celebrando a unidade, para que você pudesse ter a consciência da eternidade, e que você fosse enviado ao mundo em missão, em nome de Jesus. Coma do pão, meu irmão e minha irmã, e coma do cálice, e assim seja abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Isso, aqui você pode glorificar Deus. Aqui você pode celebrar a comunhão que você tem com o Senhor. Aqui você pode dizer: obrigado, Senhor, eu fui livre pelo sangue. Eu não sou mais escravo, eu sou filho. Obrigado porque estava numa posição de condenação, agora eu fui absolvido pelo sacrifício realizado no Calvário. Ou eu era fraco, cego, nu e pecador, agora me foi dado vestes de justiça. Um hino de louvor foi colocado nos meus lábios. Óleo da alegria foi derramado sobre a minha vida, e por isso estamos alegres. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode glorificar Deus, você pode aplaudir o nome do Senhor.
Aleluia! Levante a sua mão mais alto que você puder aí, meu irmão. Eu profetizo que o mês de abril será um mês maravilhoso para você. Como seu pastor, como autoridade espiritual sobre a sua casa, eu profetizo que a sua família será muito abençoada no mês de abril. Eu profetizo para aqueles que têm empresas, para aqueles que trabalham com a responsabilidade de sustentar outras famílias, a despeito das crises que a nação enfrenta, haverá abundância para o seu trabalho, em nome de Jesus de Nazaré. Você que trabalha como funcionário, você que é empregado, eu abençoo a sua vida, e o seu patrão será abençoado, porque Deus te ama e te abençoa, em nome de Jesus de Nazaré. Eu repreendo a enfermidade, eu repreendo os problemas na alma, eu profetizo em nome de Jesus, o mês de cura, de libertação, um mês abençoado para você, para sua casa e para essa igreja, em nome de Jesus. Eu profetizo, o poder da ressurreição será realidade na sua vida, e você experimentará uma vida ressurreta na presença do Senhor, nesse mês de abril, e se você crê, diga amém. Amém. Que o grande e imenso amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a graça regeneradora e salvadora de Jesus Cristo, o bendito Filho de Deus, o nosso Senhor e adorável Salvador, que a sublime comunhão e as consolações do Deus Espírito Santo, sim, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém, Senhor.